Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui retornando ao nosso estudo do livro de 1 Tessalonicenses. Hoje nós vamos falar do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, tá ok? E aí, convidando você também a participar conosco desse estudo. Esse estudo a gente está realizando um estudo mais detalhado, versículo a versículo, compreendendo todo o contexto aí que diz em relação ao estudo aí de Tessalonicenses, tá ok? Já falamos no capítulo 1, uma introdução aí relacionada sobre a carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses, falando um pouco da vida de Paulo, falamos das marcas verdadeiras de uma igreja, o que a igreja, né, Paulo tem a visão da igreja, a gratidão copiosa, o testemunho formidável, o impacto inegável, no qual as palavras de Deus ali alcançou esse povo. Nós falamos também sobre os atributos de um líder espiritual, falando acerca da ação de Paulo enquanto pregador e evangelista, um mordomo fiel, um pai exemplar, um pastor amoroso. E no capítulo anterior nós falamos sobre as marcas de um pastor de almas. Um pastor é aquele que tem uma grande preocupação com o estado espiritual da igreja. Então nós falamos desse aspecto aí, onde Paulo, com zelo, né, envia também Timóteo para cuidar desse povo de Tessalônica. Timóteo era o pastor ali desta igreja. Então, mostra as orações de Paulo. Bem, agora nós vamos falar sobre este tema aqui, de uma vida que agrada a Deus. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Uma vida que agrada a Deus. É o nosso tema aí agora. Uma vida que agrada a Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao 12. Então, eu vou botar aqui na tela, para que a gente possa estar lendo juntos, né, em conjunto aqui. Deixa eu ver se eu fico menor aqui. Acho que não dá para... Deixa eu ver se eu consigo... Não. Aqui vai ser a nossa leitura maior. Aqui, pronto. Aí eu fico pequenininho, aí dá para ler aí, né? Vamos ler, então, todo o capítulo de 1 Timóteo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tá certo? Essa vai ser aí a nossa introdução, o capítulo 1, que diz assim, o versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, esse texto aqui, ele vai estar nos trazendo essa ideia, né, dentro desse contexto, uma mensagem fervorosa, em que Paulo vai começar aí a tanger dois solenes temas: a santidade do sexo e a santidade do amor fraternal. Então, para introduzir sobre esse assunto, Paulo ele faz 3 importantes considerações. E a primeira está aqui. A primeira que a gente pode trazer é sobre um clamor veemente. Olha aí. Olha o que Paulo diz. Finalmente, irmãos, vos rogamos ou clamamos. A melhor tradução seria exatamente um clamor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Quando ele fala dessa palavra aí, finalmente, traz a ideia de que Paulo está apresentando o seu último assunto. Então, os 2 primeiros versículos, eles se constituem como uma introdução a este assunto que Paulo quer trazer. Ele, então, pede, finalmente, nos rogamos, pedimos,
Ele roga e exorta a igreja para que busque uma vida que agrade a Deus por meio da santificação. Então, finalmente, irmãos, os rogamos e exortamos no Senhor que, assim como recebeis de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Em segundo lugar, é essa parte B aí do versículo 1, que é exatamente sobre esse outro aspecto aqui que a gente traz. Um progresso evidente. Olha aí, a parte B do versículo 1, ele diz o quê? Deixa eu ver se eu consigo acrescentar aqui. Pronto. Ele diz o que aí? Nessa introdução, que como de nós recebestes, não é isso? Quanto à maneira porque devais viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Que possais progredir cada vez mais. Então, um progresso evidente é o que Paulo está dizendo. Havia o progresso na vida espiritual dos crentes tessalonicenses, mas Paulo estava certo de que eles deveriam continuar progredindo de forma mais expressiva na busca de agradar a Deus. Então, agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. É impossível obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo. Então, a gente entende que é possível uma pessoa obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo, que é o exemplo de Jonas. Jonas é um exemplo disso. Ele obedece às ordens de Deus, mas não fez de coração. Jonas, ele se assenta do lado de fora de Nínive, zangado com todos, inclusive com o Senhor. Então, é possível obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo, porque não foi feito de todo o coração. O outro exemplo que nós temos é o irmão mais velho do filho pródigo. Lembra o filho pródigo? Saiu, pediu a herança do pai. Tem um outro filho, o irmão mais velho do filho pródigo, que obedecia o pai em tudo, mas não se agradava dele, não se deleitava em sua comunhão. Vivia, como o próprio pai diz, como um escravo na casa do pai. Então, esse é um ponto que a gente destaca aí sobre esse que possais progredir cada vez mais. Ok? Por fim, a gente considera aqui uma razão eloquente. Deixa eu botar aqui, pronto. Uma razão eloquente. Então, temos um clamor veemente, um progresso evidente e uma razão eloquente. Nessa razão eloquente, vamos ver o verso de número 2, tá certo? Vou pôr aqui na tela. Que diz o que o verso 2? Porque vós sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Então, os crentes de Tessalonicenses, eles deveriam viver do modo agradável a Deus, porque eles já haviam sido instruídos na verdade. Olha que Paulo vai dizer aí, ó, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Então, denota uma palavra de ordem recebida de um superior. Eles já foram instruídos ali. Então, assim como os soldados, eles recebiam as suas instruções, né, e aí cabe um vocabulário também que Paulo usa, um vocabulário militar, se refere a ordem dadas por oficiais superiores. Então, nós somos soldados do exército de Cristo e devemos obedecer às suas ordens. É isso que Paulo está dizendo. Então, com respeito à vida que agrada a Deus, dois pontos fundamentais são tratados por Paulo: a santificação do corpo e o amor fraternal. Então, Paulo está trazendo esses dois pontos aí muito importantes.
dentro desse aspecto. Então, vamos avançar para o nosso próximo tópico, que está aqui. A santificação do corpo. Pois bem, precisamos entender, então, o contexto em que ele foi inserido, antes de entrar propriamente na exposição. Precisamos entender que a vida sexual do mundo grego-romano, nos tempos do Novo Testamento, ele era um caos, era sem lei. Naquele tempo, a vergonha parecia ter sumido da terra. E é quase impossível mencionar um grande personagem grego que não tivesse a sua amante. Alexandre Magno, Aristóteles, Platão, Péricles, Sófocles, todos estes estavam envolvidos no mundo de impureza sexual. Então, quando a frouxidão moral grega invade Roma, tornou-se tristemente grosseira. Então, os laços matrimoniais foram menosprezados, o divórcio se tornou cada vez mais fácil. Em Roma, Sêneca ele escreveu dizendo assim: as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar, diante da imoralidade que estava nesse contexto da época. Então, a chamada classe alta da sociedade romana, ela havia se tornado grandemente promíscua. A homossexualidade em Roma era algo escandaloso. Então, a gente vai perceber que na Grécia, na Grécia, a imoralidade ela estava tão acentuada que o maior orador grego disse que os gregos têm prostitutas por prazer, concubinas para suas necessidades diárias e as esposas para procriar filhos. Então, Paulo colocava-se contra essa imoralidade sexual. A escrever a carta para a igreja de Tessalônica, uma importante cidade da Grécia, que estava envolta desse contexto sexual, ele enfrenta 3 dificuldades nesse seu propósito ao escrever essa carta. E aí a gente vai citar aqui os 3 pontos. Primeiro, que não havia forte frente de opinião contra a imoralidade. Ninguém batia de frente contra a imoralidade. Para o mundo greco-romano, a imoralidade nas questões sexuais era um costume normal da sociedade. E aí, Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao 8, Paulo descreve a imoralidade na sociedade grega. E Romanos 1, 18, Paulo descreve a imoralidade na sociedade romana. Então, Paulo ele vai bater de frente contra isso tudo. Se eu colocar o texto aqui em seguida, que é o verso 3 ao 8, eu vou ler junto com vocês aqui agora. Deixa eu botar aqui só na tela. Deixa eu me deixar pequenininho aqui para ficar maior. O que é que está dizendo aqui? Ó? Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, perceba que Paulo está falando dentro de um contexto de uma sociedade que estava imersa na promiscuidade. E ele vai bater de frente contra isso aí.
Beleza? Então, você vê que não havia frente de oposição contra as questões da imoralidade. O segundo ponto, que é o prevalecimento das ideias gnósticas. Quais eram as ideias gnósticas? Para os gnósticos, o espírito era totalmente bom e a matéria era essencialmente má. Então, se o corpo é matéria e, portanto, mal, então não importa o que você faz com ele. É isso que eles pensavam. Eles pensavam nesse aspecto aí. Que, já que o corpo é mal, então faça qualquer coisa com o corpo, que nada vai afetar o espírito. Então, pode, sim, saciar os seus desejos, os seus apetites, sem qualquer constrangimento. Era o que os gnósticos pensavam. Então, vamos dizer, a promiscuidade estava liberada diante dessa ideia, que você vê, não é a ideia tão distante dos nossos tempos atuais. Em terceiro ponto, eu destaco que a prostituição era vinculada com a religião. Então, olha o desafio de Paulo. Não tinha ninguém falando contra a imoralidade, as ideias gnósticas eram prevalentes e a prostituição era vinculada à religião. Ou seja, havia muitos templos com sacerdotisas que eram chamadas de prostitutas sagradas. Em Corinto, havia o templo de Afrodite, em Corinto. Na Grécia, havia o deus Eros, que era o deus do sexo. Em Atenas também. Então, Tessalônica, como era uma cidade grega, ela estava encharcada com toda essa avalanche de imoralidade. E aí, por isso, Paulo ele escreve este capítulo para orientar a igreja acerca da santidade do sexo. Hoje, os tempos mudaram e hoje se fala de uma nova moralidade, né? E ela não é nova. Não é uma nova moralidade, onde o sexo é livre, onde as coisas, a promiscuidade é liberada. É a velha moralidade de Roma e da Grécia. Temos numa sociedade onde que se idolatra o corpo, numa cultura pansexual. Então, este é um século do prazer barato, do reino do hedonismo, o sexo santo, puro, né, deleitoso, criado por Deus, ele acaba sendo banalizado e comercializado de uma forma tão promíscua e banal. Então, o que a gente está falando aqui é de um conceito e de uma luta que Paulo vem enfrentando para declarar à igreja a importância de santificar o corpo diante de uma sociedade como essa. Hoje, a indústria pornográfica é uma das mais rentáveis do mundo. Então, a televisão brasileira é considerada uma das mais nocivas para a formação do caráter em todo o planeta. A homossexualidade é aplaudida, o adultério é estimulado. Então, vivemos a relativização dos valores. Estamos nos tornando iguais ou piores até do que Sodoma e Gomorra. E dito isso, nesse mesmo tópico aqui, Paulo vai apresentar alguns pontos importantes, ou melhor, 2 pontos, destacando aí por Paulo, a ordenança divina para uma vida de pureza e as razões para vivermos uma vida pura. Então, 2 pontos, Paulo vai nos orientar e destacar para compreendermos melhor esse processo. É a ordenança divina para uma vida de pureza, ou seja, a santificação do corpo. A vontade de Deus para a igreja é a santificação. Essa santificação tem um aspecto negativo, que é a abstenção da impureza sexual, e ela também tem um aspecto positivo, que é a prática do amor. Enquanto eu me abstenho da impureza sexual, mas eu também pratico o amor. Então, como podemos... A pergunta que nós podemos deixar aqui é como podemos alcançar a pureza moral?
Se a santificação é a vontade de Deus, como podemos viver dentro dessa vontade? Ou quais são, então, as marcas de um verdadeiro cristão? E essas perguntas são respondidas nos versos que nós lemos aqui, os versos 3 até o verso de número 6, ok? É o texto aqui, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E aí a palavra fornicação significa o quê? Porneia. Então, no primeiro tópico lá em cima, aqui cadê? Volte. Aqui, o cristão é aquele que se abstém da impureza sexual. Maravilha. Então, a palavra aí, prostituição, se abstenha da prostituição, se traduz como porneia, ou seja, pecado sexual, relações sexuais ilícitas ou atividades sexuais ilícitas. A palavra ali, porneia, ela engloba também a questão do homossexualismo, bem como todas as formas inviltantes da prática sexual. Então, de algum modo, porneia inclui a impureza da mente, os desejos ilícitos e a pornografia. E a palavra aí que Paulo usa de abster-se, olha o que ele diz aí na tradução, deixa eu voltar só. Ele diz aqui no verso 3, porque esta vontade da vossa fornicação que vos abstenha. Fornicação, porneia, e aí a palavra agora que surge é abstenha. Deixa eu até deixar logo aqui. Abstenha. Que palavra é essa? Abster-se. A palavra abster-se, ela parece ter sido comum no ensinamento ético cristão primitivo. Então, ele sempre vai colocar, e Paulo vai trazer, a necessidade de cortar isso da nossa vida, de tirar qualquer ação ruim, negativa, mal. Então, subtende a totalidade a prática, o cortar qualquer vínculo com o mal. Então, é necessariamente abster-se de todos os tipos de imoralidade sexual. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês está aqui no próximo tópico, no 2. O cristão é aquele que sabe controlar o seu próprio corpo. É o que Paulo vai citar aqui no versículo 4, que ele diz aqui, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Olha aí, corpo, essa palavra corpo aí, pode ser traduzida, cada um possuir o seu corpo em santificação e honra, ou o seu vaso. Tem o mesmo significado. Ela pode significar tanto como corpo, como vaso. Então, assim, saber possuir o próprio corpo pode ter esses dois significados básicos, que é, primeiro, controlar o corpo. Então, o cristão é alguém que sabe controlar o seu corpo. O cristão, o corpo do cristão, foi criado por Deus, remido por ele, habitado por Deus, e deve ser cheio do Espírito Santo de Deus para glorificar Deus. Lá na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 6, verso 12, Paulo exorta dizendo assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que abstenhais as suas paixões. Então, é um reforço, mais uma vez, de Paulo trazendo um significado com relação ao nosso corpo. Tá certo? E outro ponto, nós podemos destacar aqui também que aí o cristão é aquele que sabe controlar o seu próprio corpo, você controlar o corpo, e o corpo deve ser usado em santificação e honra. Então, o corpo é para o Senhor e não para imoralidade. É para ser palco de santidade, não de obscenidade. É para ser honrado e não para ser mercadejado. Então, o nosso corpo é para glorificar a Deus. E aí, o segundo ponto é obter a esposa. Então, a palavra vaso também era usada para descrever a mulher.
Então, assim, Paulo estaria orientando os homens também acerca da maneira santa de buscar um casamento, tendo um namoro ou um noivado puro, certo? Então, nesse versículo aqui seguinte, a gente pode trazer esses dois aspectos que Paulo fala. E cada um de vós sabe possuir o seu vaso em santificação e honra, que pode ser controlar o próprio corpo, né? Como também obter uma esposa, ter uma mulher, né? Ou uma parceira, caso é a orientação dos homens, sendo mulher, claro, buscar um parceiro, ok? O próximo ponto que Paulo traz sobre essa questão da sexualidade é o ponto 4 aqui, que o cristão é aquele que resiste aos desejos lascivos. Vamos ao texto, o verso de número 5, ele vai nos falar sobre isso. Ele diz: não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então, olha aí o texto tão forte, vou botar maior aqui na tela para a gente acompanhar. É o verso 5, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Deixa eu voltar aqui. Então, a palavra aí, lascívia, do versículo 5, a concupiscência, ou lascívia, não com desejo de lascívia, concupiscência, significa desejo, vontade. Paulo não proíbe o desejo como um impulso natural, e sim o desejo pecaminoso. Isto é, uma condição em que o desejo tenha se convertido no princípio dominante da vida da pessoa ou numa paixão incontrolável. É isso que ele está falando. Essa lascívia. Claro, desejar, a pessoa vai desejar, até porque faz parte do relacionamento. O homem vai precisar desejar a mulher, né? Mas esse desejo é um desejo de querer estar com aquela pessoa, casar com aquela pessoa, enfim. Mas não um desejo lascívio, pecaminoso, incontrolável. Então, porque há pessoas, de fato, prisioneiras, por exemplo, da pornografia, há pessoas cativas de pensamentos e desejos impuros. Esse caminho da lascívia é o caminho do mundo e não o caminho de Deus. Então, o chamado cristão, porém, é para agradar a si de Deus e obedecer a ele, é o Salmo 37. Então, os gentios usavam seus corpos com lascívia, desejo impuro, paixão inflamada, porque eles não conhecem a Deus. Mas para aqueles que não conhecem a Deus, o sexo, por exemplo, pré-marital, não é pecaminoso, mas se torna até uma prova de amor. Mas os cristãos, o apóstolo afirma que o modus de viver daquelas pessoas que não conhecem a Deus são realizadas pela sua inconsciência até. Mas o cristão, eu como cristão, não podemos imitar o que eles fazem, porque Deus não nos fez para isso, certo? E aí Paulo vai um pouco mais. Deixa eu trazer aqui o ponto 6 para você. O cristão é aquele que não ofende nem defrauda o seu irmão. É o verso de número 6. Deixa eu pôr aqui na tela para a gente acompanhar. Eu estou tentando trocar aqui as telas e acredito que seja possível a gente acompanhar, né? Diz o quê? Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Olha aí, o cristão é aquele que não ofende nem defrauda o seu irmão. A palavra defraudar significa despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. É ir além, é ultrapassar o limite. Então, defraudar é tirar vantagem de outra pessoa mediante comportamento sexual, libidinoso ou provocativo. Então,
Paulo vai trazer que essas ações, elas não são positivas. Na parte B desse versículo, que ele diz aqui, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Olha aí. Essa já é a outra parte que Paulo vai trazer, que são as razões para vivermos uma vida pura. Se no primeiro ele fala das ordens divinas para uma vida de pureza, ele está dizendo alguns aspectos aqui importantes, ele vai trazer em seguida as razões para vivermos uma vida pura. Então, vamos lá. Quais são essas razões aí no verso de número 6, parte B, não é 66 não, ali está errado. Aí é 4, versículo 6, parte B. Que ele diz o quê nesse texto? Que o Senhor, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, olha aí. O Senhor, contra todas essas coisas, é o vingador. Então, Paulo deixa claro isso. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. A palavra vingador era usada nos papiros aí para o ofício de um representante legal, ou seja, uma pessoa que executava a sentença. Então, Deus é vingador. Então, a ação divina vai ser exatamente essa. Deus, como ele tem o conhecimento, a ciência, né, do que acontece nas nossas vidas, ele sabe. Ainda que o irmão, a pessoa à nossa volta tente nos enganar, defraudar, achando que jamais vai ser descoberto, Deus, ele é o vingador de todas as coisas. Deus, então, para ser o vingador, é porque ele tem um conhecimento geral das coisas. E aí nos traz um alerta, porque a nossa geração tem brincado muito com Deus. Tem pensado que Deus é bonachão, eles esquecem que Deus é santo, que Deus é justo, e revela a sua ira contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, Deus é vingador. Os que vivem de prazeres sexuais, defraudando os outros e desonrando seus corpos, vão esbarrar no dia do juízo diante do Deus irado, diante do vingador. Contudo, irmãos, Deus vinga o homem já, entregando aos verdugos de sua consciência pesada, de uma vida cheia de culpa e sem sossego algum, assim como foi Davi, que depois que cometeu adultério com Batseba, sentiu a mão de Deus pesar sobre ele. Aí Paulo vai nos alertar lá em Gálatas 6:7, dizendo, não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus é um fogo consumidor, e é horrível coisa é cair em suas mãos. Aquele que permanece do pecado da impureza e não confessa, nem o deixa, não encontrará misericórdia. Ok? Então, essa é a parte primeira aqui sobre as razões de viver numa vida santa. Deus é vingador. A segunda parte é porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha aí, verso de número 7. Vou pôr na tela para vocês aqui. Porque não nos chamou Deus da imundícia, mas para a santificação. Então, não podemos inverter o propósito de Deus em nossa vida. Fomos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu desde o princípio pela santificação do Espírito Santo
e fé na verdade. Aquele que anda na prática do pecado nunca viu a Deus, nem é nascido de Deus. Aquele que vive em pecado ainda está nas trevas. Olha aí, ainda está nas trevas. Vamos para o próximo ponto aqui, que a gente vem a trazer, porque as razões de vivermos a vida pura é o quarto aqui, porque quem despreza a santificação do corpo, despreza o próprio Deus. Olha aí, verso de número 8, na parte A, certo? Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim Deus. Quer só destacar essa primeira parte, peraí. Olha aí, só destacando essa primeira parte, deixar bem alta aqui para vocês acompanharem. Ok? Então, se Deus é quem nos chamou de modo que possamos ser santificados, segue-se que considerar de somenos valor aquilo que foi dito. Não é desrespeitar o homem, mas sim desrespeitar o próprio Deus. Se foi Deus que nos chamou para a santificação. Então, quem pratica a impureza está indo contra Deus na sua própria vida. Quem prisioneiro da impureza, da pornografia, do sexo ilícito, se insurge contra o próprio Deus. O verdadeiro autor das instruções que expressa o seu propósito de santidade para com a nossa vida e para com o seu povo. Então, essa é a primeira parte. Na segunda parte, o que a gente pode destacar é o último ponto, porque quem pratica a impureza menospreza os recursos que Deus oferece para uma vida santa. Olha, é a parte B agora, do verso 8. Vou botar na tela para vocês essa parte aqui, ó, que nos deu também o Espírito Santo. Opa, é só essa parte aqui. Então, veja, na primeira parte, nós compreendemos que Deus, quem despreza a santificação do corpo, despreza o próprio Deus, porque foi Deus que nos instruiu, e quem despreza a prática, quem pratica a impureza, menospreza o recurso que o Deus ofereceu para vencer isso, para ter uma vida santa. Olha aí, o Espírito Santo de Deus foi nos dado como santificador. Então, andar em pureza é entristecer o Espírito Santo. Andar em impureza, como a gente diz, é apagar o Espírito Santo. É resistir o Espírito Santo. É ultrajar o Espírito Santo. Deus não apenas nos chama para a santificação, mas ele também nos dá poder para viver uma vida santa. É possível viver uma santa. Como? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o instrumento que Deus nos dá para viver uma vida santa. Então, nesses dois pontos que a gente fala aqui, a gente está destacando essas duas faces que Paulo nos traz aí nessa parte de introdução. Bem, a gente falou sobre esse aspecto, esses dois pontos aí que Paulo vai nos trazer, né? Em primeiro lugar, ele traz aí a santificação do corpo. Então, os dois pontos fundamentais que Paulo trata é a santificação do corpo e o amor fraternal, beleza? Na santificação do corpo, ele fala essas duas partes, que é a ordenança divina para uma vida de pureza e as razões para vivermos uma vida santa, uma vida pura. E aqui nessa segunda parte, ele está falando sobre a questão do amor fraternal, ok? Então, nesse ponto agora, Paulo vai falar sobre o amor fraternal. Ele já vinha falando sobre a santificação do corpo, né? Nessas duas partes que nós citamos, e agora ele vai falar sobre o amor fraternal. Vamos lá? Então, sobre o amor fraternal, ok? O que é que Paulo traz aqui?
É o verso de número 9. Olha aí. Então, ele traz o amor fraternal como um dever. Vamos ler o versículo 9. Portanto, porém, deixa eu ver se está aqui na tela. Ah, não está, não. Olha, eu vou botar para vocês, hein? Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Irmão, isso é de uma preciosidade. A transição da santidade para o amor fraternal é natural. Assim como o amor de Deus é santo, o nosso amor por Deus e o nosso amor de uns pelos outros deve também ser motivos por um viver santo. Quanto mais nós vivemos com Deus, tanto mais vamos amar uns aos outros. Se um cristão realmente ama seu irmão, ele não vai pecar contra ele. Deus, Pai, nos ensinou a amar quando ele nos deu seu próprio filho para morrer por nós. Deus, Filho, nos ensinou a amar quando nos deu um novo mandamento dizendo que devemos amar como ele nos amou. Deus, Espírito Santo, nos ensinou a amar quando ele derramou o amor de Deus em nossos corações. Então, Paulo vai destacar aqui 4 grandes verdades acerca do amor fraternal, que uma delas é o amor fraternal é um dever, é o verso de número 9 que nós lemos. Então, a igreja já havia sido instruída que o amor é uma das marcas da vida cristã. Então, Paulo vai usar a palavra amor aqui na tradução de Filadélfia, que é o amor que existe, o amor filéu, o amor que existe entre irmãos de sangue. Há 4 palavras distintas aí relacionado ao amor. Primeiro, o amor eros, refere-se ao amor físico, e dá origem ao termo erótico, eros, o amor físico. Storge, que refere-se ao amor de família, o amor de pai pelos filhos. Esse termo também aparece no Novo Testamento. Filia, que é o amor da profunda afeição manifestada em uma amizade ou casamento. Né? A palavra usada por Paulo no texto é Filadélfia, significa amor entre irmãos de sangue. Então, devemos amar os nossos irmãos da fé como se fossem nossos irmãos de sangue. Por fim, o 4 aspecto do amor traduzido na Bíblia é o amor ágape. É o amor que Deus demonstra para conosco. Não é o amor baseado apenas em sentimentos, mas sim expresso pela vontade. O amor ágape trata os outros da maneira como Deus os trataria. Então, ele está dizendo que esse amor filéu, amor de irmãos, é um dever de cada um de nós. O segundo ponto que Paulo vai nos trazer aqui sobre essa compreensão do amor, que o amor fraternal é um dever e o amor fraternal deve crescer. Olha o verso 10, vou ler para vocês aí o verso de número 10. Portanto, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Olha aí, vou botar em destaque para você ver. Maravilha. Então, o que Paulo está dizendo? Que a igreja de Tessalônica, ela demonstrava em sua vida a prática do amor. Porém, Paulo diz à igreja que ainda havia o desafio de ampliar a intensidade e extensão desse amor. Então, o amor fraternal pode crescer sempre. É isso que Paulo está dizendo. Não há medidas para o amor. Esse amor pode crescer cada vez mais. Que maravilha, né? E, por fim, o amor fraternal é irrepreensível. Olha aí comigo o verso de número 12. Ok? Para que andais honestamente com os que estão de fora
e não necessitar de coisa alguma. Não, melhor, desculpa, esse aí é o verso... Eu pulei o verso 11, né? Vamos ler o verso 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, ok? E tratar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Olha só que interessante. O que Paulo está dizendo aqui do amor? O amor fraternal, ele é responsável. Agora, ele não está enfatizando tanto o amor entre os irmãos, mas o testemunho para com os de fora. Então, o desafio agora não é apenas andar em amor, mas andar em honestidade. Então, o cristão, ele não pode ter uma vida desorganizada, enrolada, confusa. Alguns até cristãos em Tessalônica, em nome de uma profunda espiritualidade, eles estavam capitulando ao pecado da preguiça. E aí Paulo vai corrigi-los, dizendo que a iminência da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus Cristo, não era uma desculpa para a preguiça, nem para uma importunação ou um fardo para outras pessoas. Ou seja, esse amor fraternal é um amor responsável, não torna um peso na vida do outro. Então, a ênfase aqui, porém, não é sobre o trabalho manual em oposição, né, a outros tipos de trabalho, mas sim sobre o trabalho em oposição à vagabundagem mesmo. Aqueles que não cuidam dos seus próprios negócios acabam se envolvendo na vida dos outros e causando sérios problemas. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 11. O verso 12, que nós já lemos, porque andais para que andais honestamente, para com os que estão de fora, e não necessitar de coisa alguma. Olha aí, o cristão não apenas tem compromisso de amar os irmãos, mas também de dar bom testemunho com os de fora da igreja. Maravilha, hein? Maravilha. Esse texto aí, ele é de fato poderosíssimo, essa compreensão que Paulo nos dá. Beleza? Então, os cristãos precisam ter uma vida financeira controlada para não dar mau testemunho para os de fora. Por fim, irmãos, nós compreendemos aqui nesse texto e nessa leitura até o verso de número 12, tá bom? Nós vamos dar seguimento nesse estudo do verso 13 em diante. Então, a Bíblia nos ensina aqui a viver com prudência com os que são de fora. Então, o cristão deve trabalhar por vários motivos. O trabalho é bênção e não maldição, o trabalho engrandece o caráter e o caráter da pessoa, e o trabalho promove para nós, a nossa família, aí, o sustento, né, a provisão. Então, e também nos ajuda a ajudar outras pessoas, nos capacita a ajudar outras pessoas. Então, Paulo está dizendo isso. Isso também é amor, esse cuidado para com o nosso próximo. Tá ok? Então, nesse tema aqui de hoje, uma vida que agrada a Deus, Paulo vai falar sobre a santificação do corpo, assim também como o amor fraternal. Então, são duas ações que agrada aí ao nosso Deus, ok? O amor fraternal é, sem dúvida, uma delas tão importante quanto o cuidado com a santificação do corpo, ok? Maravilha. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui no chat. Nosso próximo encontro ele vai acontecer, está programado para que dia aqui? Para o dia 15, ao dia 15, segunda-feira, nosso próximo encontro para concluir os versículos 13 até o 18, como tema aqui é os fundamentos da esperança cristã, nosso próximo tópico. Espero que tenha contribuído com cada um de vocês nesse entendimento da palavra de Deus e que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus.